paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dia 169, nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, que nos deu essa vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vitória com honra, vitória com alegria, vitória que glorifica a Deus em nossas vidas. Amém? O tema da nossa oração hoje é: seja um marido funcional. Louvado seja Deus. E nós vamos orar de acordo com aquilo que está escrito no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 17. E diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Glória a Deus. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Deus seja louvado. Muito bem. Nós estamos falando de um momento bíblico em que o povo de Deus estava sendo assolado. O próprio Deus o havia entregado aos midianitas. E a Bíblia diz que durante 7 anos eles prevaleceram contra a nação do Senhor, porque a nação do Senhor havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Deus o havia entregado para repreensão. As nações inimigas chegavam, destruíam tudo que o povo do Senhor produzia. Se fosse plantado algo, eles não conseguiam colher, porque os inimigos vinham antes e colhiam no lugar e deixavam destruição. E a palavra do Senhor diz que eles iam de forma numerosa, eles iam em quantidade, eles implantavam o terror, imagina o pavor, o medo. Então o povo do Senhor passou a se esconder, a estar nas cavernas e viver aqueles momentos de extrema tensão, seguido das escassez, da humilhação. Mas veja que Gideão, de forma estratégica, não deixou de trabalhar. Ele não deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. E ele foi malhar o trigo. Porém, ele foi malhar em um lugar estratégico, para fugir dos midianitas. Ele foi malhar o trigo no lagar, que era o lugar onde eram pisadas as uvas ou as azeitonas. O trigo era malhado na eira, lugar aberto, né? Enfim. Então, quando o Senhor encontra Gideão, ele está trabalhando. Ele está trabalhando apesar do pavor, apesar da convicção de que o inimigo podia chegar a qualquer momento, apesar da convicção de que o Senhor os havia abandonado, e mesmo assim Gideão estava fazendo o que tinha que ser feito. E quando o anjo do Senhor
mostra para ele a satisfação de Deus em vê-lo fazer o que tem que ser feito. Quando o anjo do Senhor fala com ele, ele deixa claro a condição emocional dele naquele momento, né? Quando o anjo do Senhor diz que ele livraria o povo de Israel das mãos do midianita, o que foi que ele disse? Que ele era da família mais pobre de Manassés, né? Ele era o menor da casa do pai. E isso demonstra a condição emocional de Gideão naquele momento. Ele estava tão quebrado emocionalmente quanto os demais. Porém, ele estava trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. Observe o seguinte: para nós que somos cristãos, que vivemos a dependência de Cristo, nós que vivemos pela fé, sejamos nós homem ou mulher, não há nada pior, mais assustador e tenebroso do que a sombra da ideia de que o Senhor possa ter nos desamparado. E observe que Gideão, ele tinha em seu ser essa convicção. Quando o anjo do Senhor que apareceu disse para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Preste atenção no que Gideão falou para aquele anjo do Senhor. Ele disse: o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E aí Gideão lembra dos grandes feitos do Senhor. Fica claro que ele não consegue conciliar a possibilidade da presença de um Deus tão grande, soberano, supremo, acima de tudo, e a existência daquela realidade que eles estavam vivenciando. Gideão sabe com toda a convicção de que se o Senhor estivesse com a nação de Israel naquele momento, eles não estariam vivenciando aquelas coisas. Só que mesmo assim, Gideão não deixa de ser funcional. Mesmo diante da convicção de que eles poderiam estar desamparados pelo Senhor, Gideão, ao ser abordado pelo anjo, ele estava trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. E é por isso que nós meditamos nessa palavra para orar hoje, acerca desse marido que tem que ser funcional no seio do matrimônio. O marido que é funcional, ele faz o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, independente do momento emocional dele, independente do panorama, se o céu parece estar de bronze ou não, ele está posicionado no lugar onde ele deve estar. Veja, um marido que exerce as suas funções esperadas na posição de marido, ele não é um banana. A esposa dele não precisa ser masculinizada, porque nós vivemos a geração das mulheres masculinizadas. A poder no sangue de Jesus está amarrado. Muitas mulheres, há séculos, elas têm sido obrigadas a deixar a sua posição feminina de mulher, uma posição onde biologicamente ela é mais frágil, ela é mais vulnerável emocionalmente falando. Então ela precisa adotar características masculinas para exercer ali uma função de homem e mulher na relação. Então eu não estou falando apenas daquelas que são solitárias, que são mães solo. A gente sabe que para a realidade das mães solteiras, isso é praticamente comum. São mães que têm que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então eu estou falando de um panorama ainda mais grave, que é quando a mulher ela precisa ser masculinizada dentro do casamento. Por quê? Porque casou com um homem banana. É um homem que não consegue ser funcional, exercer as características básicas de um varão dentro do relacionamento.
Então, você que é homem e porventura está nesse propósito conosco, já tome conhecimento do tipo de varão que Deus espera que você não seja de modo algum, porque ele é pai e ele vai entregar a princesa dele para um varão valoroso, funcional. Você que está nessa jornada de oração comigo tem que ter a consciência de que não pode casar com um indivíduo que só funciona entre quatro paredes, porque ninguém vive 24 horas dentro de quatro paredes, a não ser que esteja doente. Então ele tem que funcionar em todas as demais áreas da vida. Ele vai ter que ter equilíbrio emocional para permanecer firme quando as circunstâncias forem adversas, assim como Gideão estava firme, persistente e foi achado pelo Senhor trabalhando, apesar das circunstâncias. Você tem que ter em mente que a pessoa com quem você vai casar é um indivíduo que, diante das circunstâncias adversas, não paralisa, não trava, mas tem em si a revolta, a revolta santa que move a mão de Deus em seu favor, que chama a atenção do Senhor. Observe que quando Gideão disse que o que era feito dos grandes feitos do Senhor, das histórias que ele ouviu falar dos pais dele, observe que o Senhor foi enfático em dizer para Gideão que ele seria com Gideão, que através de Gideão ele livraria o povo dele das mãos dos midianitas. Era tempo de livramento. O tempo da repreensão havia passado e Gideão ainda não tinha tomado conhecimento, ainda não tinha percebido que ele havia sido escolhido pelo Senhor para encerrar aquele ciclo de repreensão que o próprio Deus havia feito para corrigir a nação dele. Observe também que, embora as palavras de Gideão demonstrassem a condição emocional dele, a autoestima dele, né, quando o Senhor anuncia que através dele haveria o livramento, e ele logo fala da origem dele, que ele é o menor na casa do pai. Perceba que ainda assim ele estava ali trabalhando, ele estava ali criando estratégias para fazer o que tinha que ser feito, sendo prudente. Então hoje, você, mulher que está comigo nesse propósito de oração, vai orar ao Senhor para que aquele que será com você um só corpo, vivendo uma só carne e um só espírito, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja alguém emocionalmente estável, que, independente da situação, mantenha o equilíbrio, faz o que tem que ser feito. Veja, o momento em que Gideão estava era um momento de angústia, de medo, de terror, de pavor, mas aquilo que ele era, na essência dele, o impulsionou a fazer o que precisava ser feito. O que ele era falou mais alto e agradou a Deus. Você vai buscar no Senhor para que essa pessoa com quem você construirá a sua família seja alguém cuja essência também agrada a Deus. E aqui vai um detalhe importante. Não é normal que um homem seja frágil 24 horas. Então você precisa orar ao Senhor a respeito disso, pelo livramento do Senhor, no sentido de que, diferente da mulher, que por questões biológicas tem variações hormonais, ela tem questões mais cíclicas, né? Tendo que enfrentar variações de humor todo mês, o homem não. Então,
Você precisa falar com Deus que esse indivíduo não seja alguém que se abala com tudo, que paralisa diante de qualquer circunstância, de qualquer situação em que pese você obrigatoriamente ter que ser aquela mulher apoiadora que no momento da fraqueza vai estar ali para levantá-lo e vice-versa. Quando for a sua vez de ser erguida, ele também vai te erguer. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o indivíduo que efetivamente é um banana, que precisa de uma eterna mãe e não uma esposa com quem ele vai compartilhar a vida. E ser o chefe da casa, o cabeça, o natural é que o seu esposo seja o cabeça da casa e não você. Então, na intercessão de hoje, lembre-se de falar com Deus sobre essa transformação operar desde já em nós e fundamentalmente naqueles por quem oramos, de modo que sejamos pessoas que não se vitimizam o tempo todo. Não tem nada pior do que ter que conviver com alguém que está sempre se vitimizando. Geralmente são pessoas que não assumem responsabilidade das consequências das suas próprias escolhas, e isso é terrível. Ou pessoas que vivem reclamando. O próprio Deus falou que, como o gotejar do telhado em dia de chuva, assim a mulher rixosa, e não é diferente quando se trata de um marido rixoso, coisa chata, e ter que conviver com gente que reclama o tempo todo, é adoecedor. São pessoas que te deixam com um hormônio chamado cortisol em níveis elevados o tempo todo. Cortisol, embora seja um hormônio também necessário, ele é encarregado pelo estresse. Então, a pessoa que convive com um reclamão está sempre em condição de estresse sem saber por quê. Porque está compartilhando a vida com alguém que não tem paz. Está amarrado. Lembre-se de orar nessa intercessão de hoje para que não apenas você, mas também aquele que será com você um só corpo, vivendo em uma só carne, sejam pessoas que não se ofendem com qualquer coisa, pessoas maduras, pessoas que não precisam ser consoladas o tempo todo, tá amarrado em nome de Jesus. Pessoas que não desmoronam por qualquer coisa. Agora imagina um homem dentro do relacionamento nessa condição. Eu não estou falando das situações adversas que naturalmente acontecem. Então é normal que o indivíduo fique fragilizado. Mas quando o indivíduo é assim o tempo todo, e você já identifica isso na fase do namoro, do noivado, ele não muda, é um padrão, significa que é uma característica crônica, está amarrado. Isso é um problema. Então você tem que orar ao Senhor para que essa pessoa com quem você vai casar, essa pessoa que será o cabeça, o chefe da casa, seja um indivíduo que faz o que tem que ser feito, que tem inteligência emocional, que é um marido funcional no lar. Ele verdadeiramente é o cabeça da casa. Ele deixa a esposa dele ser mulher, ser feminina, ser frágil. Um esposo que a mulher não precisa ter características de homem para conviver com ele, porque ela teria que exercer as funções que por obrigação eram dele. Está amarrado isso. Esses padrões têm sido cada vez mais comum há muito tempo. Mulheres que casam com homens que só funcionam entre quatro paredes. Está amarrado. Por isso a importância de orar. Esse tipo de situação também desencadeia famílias disfuncionais. Os filhos crescem vendo a mãe sendo mãe e pai ao mesmo tempo, onde a única figura de autoridade para eles é a mãe. Isso é esquisito. Desencadeia padrões esquisitos no seio da família.
está repreendido. É importante que você ore e consagre ao Senhor esse seu relacionamento, esse projeto que você está apresentando a Ele em oração diariamente, para que essas características próprias daqueles que estão afastados de Deus não adentrem o seu lar. E você está orando, firmando sua casa na rocha, exatamente para que você tenha uma família conforme as promessas do Senhor, conforme tudo quanto Deus tem nos prometido. Amém? Muito bem, então oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor dos Senhores, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, não há nenhum outro além de Ti. E assim como nos dias de Gideão, em que o Senhor decidiu visitá-lo para convocá-lo a uma guerra, para convocá-lo a libertar o seu povo da nação inimiga, assim também nós temos sido convocadas para mudar ciclos, mudar realidades, mudar a nossa história familiar, aonde padrões nefastos serão quebrados através dessas orações que nós temos apresentado ao Senhor diariamente. Pai, nesse momento em oração, meu Deus, pela fé, nessa oração de concordância, eu declaro anulado todos os padrões esquisitos que vêm sido transferidos de geração em geração. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, funcionalidade marital no seio das nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde o cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente é estabelecido pelo Senhor na rocha que é Cristo, aonde cada um pode exercer o seu papel conforme o Senhor tem instruído na sua palavra, em nome de Jesus, e todos os padrões esquisitos, todas as disfunções caem por terra, e a glória do Senhor é revelada através das nossas vidas. Seja louvado, Senhor, seja honrado, chegue aos teus ouvidos a nossa oração, seja o nosso clamor agradável ao Senhor. Pai querido e Pai amado, visita esses tais por quem oramos, visita as mentes e corações, meu Pai, determina no seio de nossas vidas, ó Deus, a funcionalidade que provém do Senhor, a bênção e o favor do Senhor. Determina, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, a prosperidade que produz paz, alegria, coerência. Louvado seja o Senhor em nossas vidas, ó Deus. Nós te amamos, Senhor, e te pedimos, nos ensina a orar. Sê conosco em todo o tempo, com as nossas gerações, porque Tu és o Deus que visita a geração daqueles que Te agrada. Aleluia. O Deus que nós podemos contar até 1000 gerações. Tu és fiel, Senhor, e nós Te adoramos, e nós buscamos a Tua face, Te entregamos os desejos do nosso coração, Te entregamos o nosso futuro, Te entregamos o nosso lar. Nós chamamos a existência ao que não existe, porque o Senhor é fiel, fiel para trazer a existência, aleluia, fiel para lançar por terra as obras contrárias, fiel para anular os desejos ocultos dos ímpios que têm sido construídos contra nós, contra o nosso direito perante o Senhor. O Senhor é aquele que sustenta o nosso direito. O Senhor é aquele que sustenta o direito do seu povo, o direito do justo, o direito do que te busca dia e noite em sinceridade. Aleluia. Ensina-nos a orar, doce Espírito. Repreende
todo o mal que tem se levantado contra a vontade do Senhor em nossas vidas. E ser louvado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.